Buenas pessoal, bem-vindos à série Primeiros Passos, eu sou o professor Chiru e nesta videoaula eu irei dar continuidade ao estudo sobre displays LCD 16:2 utilizando o Arduino no Tinkercad. Nessa parte, eu irei me reter exclusivamente na programação, visto que o hardware já foi abordado no vídeo anterior. Uma das vantagens de se trabalhar com Arduino é a imensa gama de possibilidades disponibilizada pela sua IDE, pois já existe uma porção de bibliotecas prontas para quase todas as aplicações dessa placa. Para a utilização de displays de LCD mesmo, são várias, e neste trabalho eu irei utilizar a biblioteca padrão liquidcrystal.h, presente na interface de programação do Arduino e, por consequência, também no Tinkercad. Uma biblioteca padrão deve ser inserida no código pela utilização da diretiva include, e o nome da library deve ser digitado entre o sinal de menor do que e outro de maior do que. O próximo passo é informar através da função liquidcrystal_lcd os pinos do Arduino que foram utilizados na comunicação entre os dois dispositivos. Aqui é muito importante respeitarmos a sequência correta em que os terminais foram conectados. O primeiro sempre é o RS, o segundo é o Enable e os próximos 4 pinos são os de dados. Se optarmos por uma ligação com 10 pinos do Arduino, a sequência será parecida, mas com a diferença que teremos 8 pinos de dados. O próximo passo é definir as dimensões do display de LCD que estamos utilizando. Através da função lcd.begin, dentro dos parênteses, irá o número de colunas seguido da quantidade de linhas do dispositivo. Já a função lcd.setCursor determina a coluna e a linha em que o primeiro caractere da mensagem será impresso. E uma vez que essas configurações iniciais foram definidas, podemos imprimir a informação utilizando a função lcd.print, que manda para o display de LCD todas as informações que estiverem entre os parênteses. Se os caracteres estiverem entre aspas, o LCD imprimirá a mensagem exatamente como ela foi digitada. Notem a ausência de acentuação na proparoxítona robótica. Nesse trabalho, este erro foi proposital, visto que imprimir letras acentuadas e outros caracteres especiais exige a utilização de outras funções. Atentem também para o fato de que não é possível mostrar toda a mensagem no LCD. Isso se deu porque temos espaço para apenas 16 caracteres visíveis em cada linha desse dispositivo. Uma alternativa para isso seria dividir a mensagem de forma que seja possível imprimi-la em 2 linhas, como neste exemplo, em que a primeira letra da palavra clube foi impressa a partir da coluna 5, na linha 0. Sempre para imprimir, devemos fazer uso da função lcd.print, com a palavra entre aspas dentro dos parênteses, e logo em seguida as coordenadas do restante da frase, que será impressa na coluna 2 da linha 1, e novamente a função que permite a impressão. Outra alternativa é fazer o uso de uma função que possibilite mover a mensagem na tela, como por exemplo a lcd.screwDisplayLeft, que permite rotacionar a frase uma casa para a esquerda cada vez em que esta for executada. O tempo de cada rotação aqui é definido pelo delay de 200 milissegundos. Nesta opção, a mensagem irá sumir na esquerda e depois de um tempo voltará a aparecer na direita da tela. Com a utilização dessa função, é possível imprimir uma informação de até 39 caracteres em uma única linha do LCD. Além da lcd.screwDisplayLeft, a biblioteca liquidcrystal.h dispõe de várias outras funções com aplicações distintas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de sites em que vocês poderão buscar mais informações sobre o assunto. Outra possibilidade interessante é a impressão do conteúdo de uma variável, como neste exemplo, em que está sendo mostrado no display, além da palavra valor e do sinal de igualdade, também o número armazenado na variável x, que iniciou com 0, mas após a inversão do seu bit menos significativo, assumiu o valor 1. Para isso, basta digitar o nome da variável dentro dos parênteses da função lcd.print, sem as aspas. Desta forma, o que irá aparecer será apenas um número armazenado em x, recurso muito relevante, por exemplo, para mostrar no LCD o valor de leitura de um conversor analógico digital, como neste termômetro. O princípio de funcionamento do AD e do sensor de temperatura eu deixarei para a próxima videoaula. Mas o que temos aqui, além da função de aquisição de uma grandeza analógica, também temos a lógica de conversão da média de 20 medições consecutivas para a temperatura em graus Celsius, seguida do comando de definição da posição inicial do primeiro caractere da mensagem. A função lcd.print mostrará no LCD a abreviação temp, seguida do sinal de igualdade, 7 espaços consecutivos e a unidade de temperatura. Duas coisas devem ser frisadas aqui. A primeira é que os espaços equivalem à quantidade de caracteres necessária para representar numericamente as grandezas medidas.
E a segunda é a ausência do símbolo de graus nesse comando, visto que esse é um caractere especial. Então, sua impressão se dará pela inserção direta do seu código ASCII equivalente. Com isso, eu concluo o estudo sobre o display de LCD 16:2 no Arduino. É claro que o que vi até aqui é apenas o básico, mas já é o suficiente para a utilização desse dispositivo de forma satisfatória. O link para o projeto utilizado como exemplo e o referencial teórico estão na descrição do vídeo. Um grande abraço para todos, até mais!